Porque você vai falar, estava aqui a todo tempo? Estava aí a todo tempo. Tá? Sempre esteve aí disponível para você. Essa que é a questão. Tá? Por isso que a pessoa se assusta. A hora que ela se depara com a quantidade de possibilidades. É só por isso. Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. Meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura semanal para o signo de Aquário. É uma leitura atemporal geral para o coletivo do signo e bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você, que serve para você sem precisar forçar nada. E isso é muito importante, tá, pessoal? Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do seu signo solar, você pode assistir também às leituras dos signos fortes que você tem no seu mapa, como por exemplo a Lua e o Ascendente, tá? Se você for novo em nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar, fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, curta, comenta, compartilha. Se lhe for possível, é claro, é que cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal, e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora, e a gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura, tá? Para Aquário, qual é a mensagem, o conselho, o possível desfecho que Aquário precisa saber essa semana? Ou quando encontrar essa leitura, por favor. Será que eu falei Aquário no começo? Espero que sim. Vamos lá então, para Aquário. Rainha de Ouros, energia de Capricórnio, Virgem e Touro, também com mais tendência a Capricórnio para mim. Tá? Uma rainha da abundância, né? Da prosperidade, aquela que tem recursos tanto para si quanto também para disponibilizar ao outro, a rainha da generosidade, né? Também, que pode representar pessoas, né? Ela pode falar de metas que a gente alcança também. Com muita solidez, sempre pé no chão, eu sempre alcanço as minhas metas, né? Aquilo que eu quero. Olha só que exercício interessante, ou pendurado, né? Ou enforcado. Arcano maior no centro da leitura. Possivelmente, essas questões que a gente aborda com a Rainha de Ouros, né, que estão relacionadas daí sim aos valores, né, que ou valores físicos, materiais ou algum outro tipo de valor, né, eles são alcançados com essa perspectiva da minha mudança de visão sobre as coisas, né? Quando eu fico muito enraizado, muito bitolado em enxergar as coisas de uma única maneira, eu sempre tendo mais a perder possibilidades do que ganhar possibilidades, uma vez que aqui fala que o alcance das suas metas está justamente em observar situações por um outro ponto de vista, se permitir, né, usar a inteligência, o aparelho mental para observar as coisas por um outro ponto de vista, porque isso abre um leque de novas possibilidades, eliminando aquela visão afunilada que eu tinha sobre o algo. A energia de peixes também. Aí, tô falando, ó, seis de paus. Eu gosto o preferido, né, dos arcanos menores, para mim é o seis de paus. Júpiter em Leão. Carta de sucesso, vitória, reconhecimento público, posses, poder pessoal, tudo isso se tornando presente diante dos seus olhos, só de mudar a percepção, de enxergar as coisas por um outro ponto de vista, se desenraizar da visão afunilada, que a maioria de nós tem mesmo, não adianta, tá? Com o passar do tempo, a gente vai vendo as situações só por um ponto de vista, principalmente as situações que eu estou mais em falta e em carência na minha vida, os meus problemas. Eu fico, nossa, para eu resolver essa situação, só se eu tivesse isso.
E em realidade vemos que não, né? Porque o tarô propõe, olha, se você muda a sua observação, o seu ponto de vista, se você explora outras possibilidades, você vai chegar na resolução do algo que você quer, da meta que você quer alcançar, de uma vitória, um sucesso, um reconhecimento, de uma posse, de um empoderamento pessoal, uma carta de pujança, pessoal, seis de paus, tá? Ó, a pessoa está exibindo ali, né, o seu bastão com a sua coroa de louros, ele é seguido, ele monta um cavalo branco, é claro, de maneira alegórica, tudo isso traz um significado extraordinário em uma vivência física. Sete de copas. Como proposta que vem no fundo do maço, eu não diria que esse sete de copas representa as ilusões, mas diria que o que está disponível quando o indivíduo faz esse trabalho de observar as coisas por um outro ponto de vista, é vivenciar um momento mágico. Então, olha só, nessas taças, olha, a pessoa está até assim, ó, espantada, porque olha quantas possibilidades que aparecem. Olha, cada taça carrega um aspecto da realidade, ó. Tem uma serpente aqui em cima que demonstra a sabedoria, tem coisas para se descobrir, ó, aqui, ó. O pano tem pessoas, ó. Tem coroa de louros, tem joias, tem castelo, né? Então, são as propostas que se tornam visíveis para a gente quando a gente faz essa mudança de percepção, quando eu aceito, de livre e espontânea vontade, enxergar as coisas por um outro ponto de vista, né? Essa é uma carta que fala de ilusão, como a gente falou, mas vindo no fundo do maço, não é isso que eu vejo. Tá? Ainda mais que tem uma rainha de espadas aqui, que é a sua energia, tá? É a rainha do intelectual, da inteligência, da justiça. Inteligência, atributos intelectuais, justiça, é a gente se dispor a enxergar as coisas por um outro ponto de vista, né? Sair daquele afunilamento que a gente mesmo criou. E eu vejo só as coisas de uma maneira, não consigo ver de outras. Consegue? Por quê? Porque você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa que tem atributos intelectuais. Você é uma pessoa que deve instaurar em você um senso de justiça para você conseguir. Eu consigo sim observar as coisas por um outro ponto de vista, porque olha só o que isso desbloqueia. Vivenciar um momento mágico. Eu fico espantado com o que é me ofertado. Ou melhor, eu fico espantado porque, como eu mudei o meu ponto de vista, agora eu vejo aquilo que eu não estava vendo, que possivelmente são possibilidades. Em qualquer área da vida. Amor romântico, trabalho, finanças, projetos, amizades, questões familiares, questões pessoais. Quando a leitura fala com nós numa questão de autoconhecimento espiritual, se você gosta de chamar, tudo isso é significativo. Olha só, meu, quantas coisas. Cada taça dessa é um aspecto da realidade. A gente pode tomar posse disso daqui. Por quê? Que eu falei, que a observação por um outro ponto de vista, ó, a pessoa ela se pendura não é para a morte, é para ela se iluminar, ó a cabeça dela. Poxa, agora eu vejo por outro ponto de vista. Me iluminei, abriu a visão. Tá? Nesse momento, o que acontece? Eu me torno uma pessoa pujante. Aí eu vejo as oportunidades, que eu até fico espantado, como eu citei anteriormente. Né? Se tiver saindo algum tipo de barulho, pessoal, é porque a avenida principal aqui do meu bairro está em reforma e o transporte público está passando na frente da minha casa, tá? Sem contar que também o vizinho da frente está mexendo com reforma, então eu tento ao máximo reduzir, né, os ruídos na hora da edição. Mas por vezes acontece de sair, então me desculpem desde já. Vamos ver mais com o baralho da Maria Padilha para a gente entender melhor essa situação aqui. Vamos ver um conselho e um aprofundamento. Surpresas, pessoal, surpresa! Eu gosto bastante, né? Por quê? Eu falei, eu vou tocar nesse assunto, porque o arcano maior pendurado
cai no centro da sua leitura. Isso é muito importante na minha técnica de tiragem. Quando eu vou fazer esse serviço de começar a enxergar as coisas por um outro ponto de vista, muitas surpresas começam a acontecer na minha vida que contribuem para a realização das minhas metas, seja elas quais forem, tá? É importante. Todo esse trabalho leva você a vivenciar uma experiência incrível só do fato, pessoal, de você observar as coisas por um outro ponto de vista, tá? Isso muda tudo, ao menos nessa situação que a gente está vendo. Por quê? É muita prepotência a gente falar assim, não, as coisas é só dessa maneira. Cara, para a mesma situação, há infinitas possibilidades de observar a mesma situação. Por isso que é importante expandir a mente, porque daí a gente não se fecha em uma parada só. Se fechar, ver as coisas por um único ponto de vista, é prejudicial, sim, tá? Olha lá, amigo fiel ou aliado invertido também, né? É claro que o arcano maior pendurado, a carta caiu em pé, mas ele em si, ele está pendurado, né, de ponta cabeça. E amigo fiel e aliado, o Aquário, pode falar para mim que aquilo que você precisa, né, se for uma pessoa, melhor ainda, mesmo que não seja, né, porque um amigo fiel, um aliado, está muito próximo. Só que a questão de eu não conseguir fazer esse exercício, de observar as coisas por um outro ponto de vista, me torna impossível de conseguir observar aquilo que iria me auxiliar, né? Por vezes as surpresas estão, eu estou sendo bombardeado por surpresas, mas enquanto eu não faço o exercício de virar-me de ponta cabeça para observar por um outro ponto, eu não consigo enxergar nem surpresas, nem amigo fiel aliado ou situações que poderiam vir como um aliado para a minha jornada, mesmo sejam pessoas ou não, tá? Que comunguem para o meu crescimento, para a minha realização, para a minha obra maior, para a conquista da minha meta e etc. Tá? Vamos ver mais uma. Boa sorte embaixo do seis de paus. Tá? Eu estou falando, se disponha, né? Você fala, mas eu não preciso, que eu já tenho a visão aberta, né? Essa leitura aí para mim não ressoa não, porque eu não tenho uma visão afunilada. Eu já observo as coisas por um outro ponto de vista. Será? Não responda para mim, responda para você. Será que é isso mesmo? Porque se sim, não é para você passar nenhum tipo de dificuldade. Olha essa mesa: rainha de ouros, seis de paus, surpresas, boa sorte, boa sorte. Eu, mesmo sendo tarólogo, e até tenho um certo nível de instrução sobre o místico, o esotérico, claro, tenho muito para aprender. Eu sempre procuro fazer esse exercício de me dispor a enxergar as coisas por um outro ponto de vista, tá? Porque daí eu estou buscando, né, outras percepções. Eu começo a desejar ter outras percepções, porque quando eu tenho outras percepções, outros pontos de vista, eu enxergo nitidamente aquilo que não estava sendo possível para mim enxergar. Não tem no set de copas aqui no centro, ó, essa taça que está coberta, que é o triunfo, que é o ouro, né, que é o que há de mais de valor, eu puxo, né, eu arranco esse pano, esse tecido que está tampando aquilo que há de mais valioso. E eu começo a enxergar, né? Olha aí, pessoa intermediária. Será que de repente não tem até alguém, né, uma pessoa, uma situação que possa intermediar suas realizações? De repente tem. De repente eu tô face a face com um amigo fiel, um aliado,
uma pessoa muito interessada em mim, não que seja de amor romântico, mas para qualquer outra área, e o fato de eu estar, de eu não observar as coisas por um ponto de vista, eu não enxergo. Mas há intermediários que possam comungar para a situação. É que também tem pessoas que ficam muito fechadas, né? E aí elas vão criando todo esse sistema de, vai criando padrões, né, crenças, e a visão da pessoa, por vezes, fica limitada mesmo. Às vezes a pessoa é muito inteligente, genial, mas não consegue se abrir a enxergar outros pontos de vista. Olha, se a leitura ressoar para você, é muito importante que você consiga ver as coisas de outras maneiras, se abrir para novas coisas, romper com os padrões, com aquilo que foi constituído, né, com os códigos culturais, as crenças sociais. A visão tem que ficar nítida, limpa, clara, desobstruída. Porque você vai falar, estava aqui a todo tempo? Estava aí a todo tempo. Sempre esteve aí disponível para você. Essa que é a questão. Por isso que a pessoa se assusta. A hora que ela se depara com a quantidade de possibilidades. É só por isso. Só, né? Quem vê é pouca coisa. Tarô da maçonaria, para a gente encerrar, ver um possível desfecho. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Vamos ver qual é o desfecho para Aquário nessa situação. Olha só, virou logo um 3 de ouros aqui, hein? Carta de alianças. Arcano maior a morte, pessoal. Tá? Se não convida você a uma transformação, que possivelmente está relacionado com o que a gente falou, eu não sei o que é, mas eu sei de uma coisa. Esse é o arcano maior número 12. Ver as coisas por um outro ponto de vista. Esse é o arcano maior 13. Eu reinicio, né? A morte fala da expansão da consciência, pessoal. Tem energia de escorpião, transmutação. O arcano maior a morte, ele fala de passar por um rito de passagem que conversa muito com tudo que a gente falou nessa leitura, sobre ver as coisas por um outro ponto de vista. Porque o arcano maior a morte é o arcano da expansão da nossa consciência. Uma vez que eu me abro a enxergar as coisas por outro ponto de vista, jamais a minha consciência se retorna, né, ao tamanho original que ela era, uma visão afunilada. Tá? Então, enquanto eu não faço esse trabalho de expandir literalmente a minha consciência, como a gente abordou anteriormente, possivelmente eu vivo nesse ciclo. Eu até inicio coisas, mas depois morre. Eu inicio, dura um tempo, depois acaba. Cara, é tudo sobre nós. Eu não estou conseguindo ter outras sacadas. As fichas não caem. Precisa cair, tá? E é interessante, né, que aqui nessa carta, não sei se dá para ver, mas todas as correntes estão ligadas, né? Aí chega aqui no meio, ela se rompe. É o rompimento que precisa acontecer para você dar um boom. Arcano maior Papa. E aí sim estabelecer novos propósitos, novas alianças, novos compromissos. Energia de touro. Então, aí sim,
Quando enxergar por outros pontos de vista, eu ganho mais solidez na minha jornada, na minha trajetória. Tá? Vamos tirar mais uma para a gente encerrar. 8 de copas. É eu deixar essa situação, né? O 8 de copas fala de virar as costas, mas nesse sentido eu vou pegar aqui que esse virar as costas está muito relacionado com, às vezes eu virar as costas para tudo aquilo que eu construí sobre mim. Por quê? Porque eu estou buscando a minha iluminação. Então eu não quero mais ser uma pessoa que tem só um tipo de visão. Não, eu quero ter uma visão ampla das coisas, né? Eu tenho um exemplo da minha vida pessoal que eu posso deixar aqui para você ao menos meditar sobre. Igual, a única coisa que eu acredito na minha vida, eu não acredito assim em relacionamento, em trabalho, mesmo que eu sei que a gente precisa de tudo isso, a única verdade, a única certeza que existe na minha vida pessoal, Valdemar, é que Deus existe, o restante está em aberto. Então isso impossibilita de eu ter uma visão afunilada das coisas. Por quê? Não, você está falando que é isso? É isso. Tudo se torna possível, a visão amplia, né? Tudo para mim, Valdemar, está em aberto. Ah, não tem uma coisa que eu falo, não, é isso e pronto, acabou. Só Deus. Isso eu defendo até a morte. A única realidade que existe para mim, a única verdade, a única certeza, no meu caso, é que Deus existe. O restante pode ser conversado, discutido, observado por outros pontos, sem problema nenhum, tá? Essa foi a sua leitura semanal. Espero que você tenha gostado. Mais do que ter gostado, que tenha ajudado alguém de alguma maneira, trazendo um incentivo, um direcionamento, um esclarecimento, um empurrãozinho para frente, seja qualquer que for a ajuda, mesmo que seja mínima, já tá bom para mim. Já que a minha missão é ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Então, se você for novo em nosso canal e gostou dessa nossa maneira de trabalhar, vai se inscrever agora para ajudar a gente. Curta, comente e compartilhe se lhe for possível. E vamos nos vendo sim nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso, você merece e até logo, Aquário.